20 de março, Dia Internacional do Contador de Histórias. E para você, querido contador, o nosso carinho, a nossa homenagem, a nossa admiração. E vamos começar essa conversa de contador de histórias falando sobre alguns aspectos importantes dessa arte. Por que nós narramos histórias? Para quem narramos histórias? Como devem ser narradas as histórias? A que público específico as histórias podem e devem ser narradas? E do que se trata esse ofício tão novo e ao mesmo tempo tão milenar? Bem-vindo ao universo das histórias! E vamos iniciar nossa conversa sobre a arte de contar histórias, trazendo uma experiência importante da poetisa, escritora, pesquisadora Cecília Meirelles, que em seu livro Problemas da Literatura Infantil nos traz que o ofício da arte de contar histórias é remoto. Em todas as partes do mundo o encontramos. Já os profetas o mencionam. E por ele se perpetua a literatura oral, comunicando de indivíduo a indivíduo e de povo a povo o que os homens, através das idades, têm selecionado como o mais importante de sua experiência. Nós sabemos que a palavra é a ferramenta, a palavra é o veículo que faz a comunicação. E naturalmente que essa palavra foi evoluindo desde os nossos primórdios. Portanto, as palavras mais simples, as palavras básicas de comunicação ganharam um novo significado, foram produzindo novos sentidos e ampliando também o seu valor estético. E por isso que as histórias começam a ficar mais carregadas, mais profundas, com mais literariedade e começam a ganhar, além daquele significado básico, além daquele primeiro processo comunicativo, elas vão ganhando um segundo processo, um segundo elemento, qual seja o elemento narrativo, as qualidades narrativas, que vão se percebendo não só pela complexidade do enredo, mas também, querido contador, pela linguagem, pela sofisticação, pela seleção vocabular, pela forma como a linguagem vai sendo elaborada, trabalhada e cada vez mais vai se sofisticando. Para nós, contadores de histórias, isso é fundamental. Isso é o que define muitas vezes um conto popular, um conto da tradição oral, por exemplo, para um conto literário. Mas a Cecília Meirelles fala que muito anterior aos livros estão os contadores de histórias. E nós sabemos que esses contadores são verdadeiras bibliotecas, bibliotecas ambulantes, que traziam todas as vozes dessa sociedade. Algumas vozes reprimidas, como as vozes de povos marginalizados, ou mesmo como a voz das mulheres e das crianças, que durante séculos foram suprimidas, ou as vozes da comunidade de modo geral, que também as mulheres subversivamente e as crianças foram escutando, guardando e posteriormente foram narrando. Por que nós contamos histórias? Porque nós temos uma necessidade não só humana, individual, de comunicação, mas também uma necessidade coletiva, de povo, uma necessidade de identidade, uma necessidade de coletividade. É como se nós precisássemos dar voz à nossa existência, não só a minha existência, mas a existência do meu povo, do lugar onde eu nasci. Um sentimento de existência, de pertencimento. Por isso que nós, contadores de histórias, temos tanta necessidade de envolver o texto ao contexto. Dificilmente um contador de histórias inicia uma narrativa sem falar um pouquinho de si, do seu nome, onde nasceu, como é o lugar de onde ele veio e por que, principalmente, que ele tem o desejo de contar essa história. O que faz com que essa narrativa lhe pertença e seja tão importante para ele. Também, fundamentalmente, ao finalizar uma contação de histórias, uma roda de histórias, um sarau, a necessidade de falarmos a fonte, ou seja, de onde nós retiramos essa história. Se é uma história criada por nós, se é uma história que vem de um livro literário, se foi contada por um outro contador, enfim.
Da onde nós tiramos essa narrativa? Isto é extremamente importante, isto é muito salutar. Muitos contadores de histórias já têm na sua prática colocar na frente da história. Por exemplo, eu sou Kleber, eu vou contar para vocês uma história que se chama Outros Contadores preferem colocar no final, ou seja, não querem estragar talvez a narrativa, porque muitas vezes nós sabemos que o título da narrativa chama tanto a atenção que é capaz de entregar já o próprio final ou parte significativa do seu enredo. E, portanto, o narrador coloca lá no final, eu sou Kleber e essa narrativa chama-se tal, foi tirada, ou foi extraída, ou foi contada, ou foi escrita por tal pessoa. Isso é algo que nós já fazemos de praxe, mas é sempre bom, nas nossas conversas de contador de histórias, lembrarmos de que isso são momentos significativos. Outra coisa importante e que eu faço como pergunta sempre para todos aqueles que trabalham comigo e todos os meus alunos e quem participa das minhas oficinas e palestras, é a pergunta essencial, talvez, para a nossa arte, que é: por que eu conto histórias? Essa pergunta é uma pergunta fundamental, é a pergunta mãe, é a pergunta matriz para todo contador de histórias. Equivale a dizer qual que é a minha arte. Ou seja, se a pergunta é por que eu conto histórias, por que eu sou narrador oral, eu estou perguntando a minha função, quer dizer, o meu ofício, o que eu sei dele, por que eu quero, por que eu desejo contar histórias, o que eu quero comunicar com a minha arte. Talvez essa pergunta não seja respondida hoje, nesse momento aqui, tampouco seja respondida no próximo ano. Muitas vezes nós levamos anos, talvez décadas, para achar a resposta correta e talvez vamos procurá-la durante toda a nossa existência. Afinal de contas, o ofício de narrar histórias é muito subjetivo, muito pessoal e vai a partir de uma busca nossa, de um momento, de um desejo de partilhar histórias, que talvez possa, ao longo da nossa vida, adquirindo vários significados, adquirindo novos sentidos dependendo dos contextos com os quais nós estamos vivendo. Outra pergunta muito importante é sobre o enredo, ou seja, é sobre o repertório, né? Por que eu conto histórias? E depois eu pergunto, o que eu conto? Quais histórias que eu vou presentear o meu público? Esse repertório, por exemplo, é algo muito significativo. Por quê? Porque o repertório de um contador de histórias pode ser tanto os livros, as histórias literárias que estão aqui nas estantes, pode ser as histórias de vida dele ou histórias de vida de pessoas que conviveram muito próximo a ele, mas também as narrativas podem ser histórias indígenas, podem ser histórias das comunidades negras, podem ser histórias de mulheres que romperam barreiras, ou quem sabe histórias de crianças com grandes feitos e simplicidades que fizeram com que a narrativa fosse muito conhecida e ficasse muito interessante. Também podemos narrar contos de fadas, contos de assombração, contos de suspense, contos de humor. Há também quem conte contos eróticos, por exemplo, contos sensuais. Há contadores de histórias especializados em fábulas, mitos, e assim seguimos os contadores narrando aquilo que a paixão nos move, aquilo que nós queremos comunicar com a nossa arte. Esse ofício é antigo, nós já sabemos que narravam os contadores nas veiés francesas, nos saraus de histórias, sabemos que narravam também os menestréis, os jogralistas, os salmistas, e a partir dos jograis, por exemplo, a partir dos salmos ou a partir dos trabalhos dos menestréis, esse ofício começa cada vez mais a ganhar uma função social num determinado grupo social. Também sabemos que os contos de fadas, por exemplo, ganharam destaque na voz de famosos contadores de histórias que participavam das veiés, ou seja, as veiés eram as rodas de histórias, os saraus do final do século XVII, final do século XVIII, lá na corte francesa, onde nós sabemos que nasceram clássicos incríveis dos contos de fadas, escritos por personagens como Charles Perrault, Madame Donois, Madame Leprince, até chegarmos na Alemanha dos irmãos Grimm. E olhem que não pararam contos e não foram poucos, são milhares de contos de fadas. Muitos sobreviveram ao tempo, muitos foram de novo filmados
e colocados, por exemplo, em desenho animado pelo senhor Walt Disney nos anos de 30 e 40 dos 1900 e ganharam um novo fôlego, ganharam um novo significado. Portanto, o repertório de um contador de histórias, percebam, ele varia muito. E hoje, não só esse repertório varia, querido contador, como nós podemos trazer para o diálogo com outras linguagens, como o cinema, a televisão, os quadrinhos, a internet, as artes plásticas e tantas outras artes que dialogam com essa narrativa, que fazem um diálogo profundo com a nossa existência. Do que tratam os grandes repertórios dos contadores de histórias? Das grandes tensões da vida. É da tensão da vida, é da contrariedade, é do limite no qual nós vivemos que essas histórias partem. Dificilmente uma história parte de uma história, ou de um enredo, linear, com começo, meio, fim. Não. Normalmente as grandes histórias, aquelas que nos marcam, são marcadas por conflitos, por desejo de superação de obstáculos, por desejo de enfrentamento de barreiras, de conceitos sociais, conceitos religiosos, pessoais, políticos, econômicos, ou seja, a obra de arte, a nossa narrativa nasce da contrariedade, nasce da tensão. Isso é muito importante para quem é contador de histórias. Quando eu estou preparando uma narrativa, quando eu estou diante do texto que eu gostei, já me emocionei, eu preciso buscar onde estão os pontos de confronto. Ou seja, confronto de um indivíduo com o outro, de um indivíduo com a sua comunidade, de um povo com o outro povo. Nesses paradoxos, nessas contrariedades é que está a grande porta de entrada para que o seu leitor, para que o seu público vá se interessar pela narrativa. Então é nesse momento que o contador, por exemplo, destaca no seu estudo esses pontos. Pontos que na hora da narração vão ser contados de uma maneira bastante diferente, bastante significativa e com muita ênfase. Eu quero ainda dar continuidade, já que nós estamos nesse diálogo com Cecília Meirelles, lembrando que é o livro Problemas da Literatura Infantil, para lermos mais um parágrafo para a nossa discussão. Eu peço licença a vocês para citar a Cecília, que diz: o negro na sua choça, o índio na sua aldeia, o lapão metido no gelo, o príncipe em seu palácio, o camponês à sua mesa, o homem da cidade em sua casa, aqui e ali por toda parte, desde que o mundo é mundo, estão contando uns aos outros o que ouviram contar, o que lhes vem de longe, o que serviu a seus antepassados, o que vai servir a seus netos, nesta marcha da vida. Conta-se e ouve-se para satisfazer essa íntima sede de conhecimento e instrução que é da própria natureza humana. Enquanto se vai contando, passam os tempos de inverno, passam as doenças, as epidemias, as catástrofes. Como nos contos do Decameron, chegam as imagens do sonho, como quando as crianças docemente descaem adormecidas. O gosto de contar é idêntico ao gosto de escrever. E os primeiros narradores são os antepassados anônimos de todos os escritores. O gosto de ouvir é como o gosto de ler. Assim, as bibliotecas, antes de serem estas infinitas estantes com as vozes presas dentro dos livros, já foram vivas e humanas, rumorosas, com gestos, canções e danças muitas vezes entremeadas a essas narrativas. As conquistas da imprensa não inutilizaram por completo o ofício do narrador. Por toda parte essa arte se mantém e a cada instante reaparece, por discreta que seja sua atuação. Antes de todos os livros, a arte da contação continua presente nas manifestações incansáveis da literatura tradicional, na canção de berço que a mãe murmura para o seu filho, nas falas, jogos, parlendas, cantigas e adivinhas com que as próprias crianças se entretêm umas com as outras, onde gera aprendizagem de leitura. Por isso, quando ainda não havia bibliotecas infantis, não era tão grande e sensível sua falta. O convívio humano as substituía. Tempos em que a família aconchegada criava um ambiente favorável a essas narrativas.
Então é muito importante, né? O que a Cecília está trazendo quer dizer, como que se vivia sem biblioteca? Viviam com as histórias. Hoje nós temos o privilégio de ter as histórias narradas, as histórias com os narradores urbanos, assim como eu e vocês fazemos, e também, felizmente, as bibliotecas, que são o registro, são a fonte inspiradora de onde muitas vezes nós buscamos o nosso repertório. Assim, querido contador de histórias, neste Dia Internacional do Contador de Histórias, reitero a importância do nosso falar, reitero a importância daquilo que outros tantos narradores fizeram e fazem, que é tirar dos livros, tirar das vozes ancestrais, tirar dos povos da comunidade as narrativas e levar cada vez mais longe, onde tiver alguém desejoso de uma boa história. O contador de histórias abre portais mágicos, portais para os conteúdos internos daquele que ouve. Essas narrativas, por isso dizemos muitas vezes que elas chegam a ser curativas. Por quê? Porque elas não só me trazem informações, notícias do mundo, mas principalmente trazem uma forma de, uma ideia de que eu esteja também acolhido, já que a minha história ficou, ou é, ou pode ser muito próxima daquela que o narrador me contou. É como se eu não me sentisse sozinho no mundo. A narrativa traz um senso de companhia. Não que ela venha resolver os meus conteúdos internos. Talvez ela não possa resolver os meus conflitos. Mas ela traz como um amigo. Ela traz como alguém que acolhe um abraço, um colo, um carinho, um ombro amigo. Por quê? Porque ela me coloca no mesmo patamar de outros seres. Seres humanos que têm as mesmas condições, as mesmas angústias, as mesmas limitações, mas muitas vezes as mesmas fantasias, desejos, sonhos. E por isso que eu e vocês, contadores de histórias, cumprimos a nossa missão de sermos humanos ao falar dessa condição. Essa condição humana que tanto nos custa viver no nosso cotidiano, que cotidianamente pagamos um preço para ser e para viver, mas que ao mesmo tempo abre portas para as grandes alegrias, para as grandes surpresas da vida, para as grandes revelações que o dia a dia é capaz de nos fazer. E assim, como uma grande narrativa, porque nós somos seres narrativos. Nós cristãos, por exemplo, começamos no Gênesis, Número, Levítico, Deuteronômio, passamos pelos 4 evangelhos, que é o momento ápice, o momento maior dessa narrativa, e temos uma perspectiva de fim no Apocalipse. Mas também, além do cristianismo, o islamismo, o budismo, a mitologia dos orixás, as religiões tradicionais africanas, todas têm os seus mitos, as suas narrativas, os seus ritos de passagem, porque todas se desenvolvem dentro da nossa condição, da condição humana, que é essa condição tão maravilhosa de, ao mesmo tempo, sermos tomados por surpresas agradáveis ou desagradáveis. Nós somos seres narrativos e enquanto nós estamos passando esse vídeo, o mundo vai se narrando. Nós vamos contando e contando vamos dizendo quem nós somos e contando vamos contando aos outros e a nós mesmos, principalmente sobre a nossa existência, sobre quem nós somos. Contar histórias é contar-se. Tudo que eu conto, tudo que eu narro reflete quem eu sou. Ao estar narrando uma história, eu estou automaticamente contando as minhas crenças, meus valores, minhas angústias, minhas ideologias, minhas idiosincrasias. Por quê? Porque o processo de seleção é um processo pessoal. Cada vez que eu e você selecionamos um livro, ele está contando muito de quem nós somos. Às vezes o nosso currículo Lattes, o nosso currículo por escrito, está lá cheio, detalhado de cursos, formações, viagens. No entanto, a história que nós escolhemos revela muito mais sobre nós do que nós podemos imaginar. Porque ela foi selecionada, porque essas palavras, porque aquele enredo, porque aquilo que ela representa, comunica sobre quem nós somos.
sobre que contador você é, sobre que ser humano é você. E para finalizarmos, que tal uma reflexão do contador de histórias canadense Dan Yashinsky em seu livro Yes and No Stories? Uma história é uma carta que nos chega do ontem. Cada pessoa que a reconta coloca a ela a sua palavra e a envia para o amanhã.